A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos começando agora o último momento da oração deste dia da nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. Durante todo o dia estivemos apresentando a nossa família ao Senhor. E agora, antes de dormir, vamos entregar as nossas crianças nas mãos de Deus. Porque quando nós dormimos, Deus continua trabalhando. A palavra declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nessa promessa, escreva agora: minha família está no altar de Deus. Feche os olhos, acalme seu coração e vamos buscar a presença do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento da noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. O dia está terminando, Senhor, mas a nossa confiança em Ti permanece. E agora, Pai, colocamos diante do Senhor todas as crianças da nossa família, Pai, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, Senhor, da igreja, Senhor, aqueles que estão ao redor e ao derredor. Senhor, sabemos que a noite é um tempo em que muitos ataques espirituais acontecem. Senhor, mas nesta noite nós declaramos que as nossas crianças estão guardadas pelo Senhor. Aí colocamos diante de Ti, Senhor, cada criança, cada filho, cada neto, cada sobrinho, cada criança que faz parte, Pai, da família deste irmão, desta irmã, Senhor, da nossa família. Senhor, nós entregamos essas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Que nenhuma, Pai, criança desta família seja desprotegida. Senhor, enquanto essas crianças dormem, guarda os seus sonhos, guarda seus pensamentos, guarda os seus corpos, que o descanso desta noite seja protegido pela presença do Espírito Santo. Que nenhuma perturbação espiritual alcance essa criança. Pai, em nome de Jesus, Pai, repreendemos agora todo espírito maligno que tenta agir contra esta criança. Todo espírito de medo, todo espírito de opressão, todo espírito que tenta causar pesadelos, medo noturno, inquietação, perturbação espiritual, que seja repreendido agora, porque essas crianças, Pai, pertencem ao Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor envie os Teus anjos, Pai, para guardarem as nossas crianças. Que os anjos, Senhor, estejam nos quartos, nas camas, ao redor das casas, Senhor, e que nenhuma força maligna ultrapasse essa proteção, Senhor. Pai, nesta noite também intercedemos pelas crianças enfermas, crianças, Pai, em hospitais, crianças, Pai, em tratamento, crianças lutando contra doenças, Senhor. Pai, visita agora as crianças com câncer, com doenças raras, que estão fazendo tratamentos médicos, Senhor, com enfermidades, Senhor. Quantas crianças, Pai, que estão constantemente tomando medicamento, quantas crianças, Senhor, que estão constantemente, Senhor, Pai, fazendo consultas, Pai, periódicas, acompanhamentos médicos, quantas crianças, Pai, que nasceram, Pai, prematuras, Senhor. Pai, quantas crianças que nasceram com problema no coração, pulmonar, Senhor, que os órgãos, Pai, nasceram por nascer, Pai, precocemente, os órgãos, Senhor, não se formaram totalmente, Senhor, ficaram, Senhor, com algum, Senhor, probleminha, Senhor, no coração, no pulmão, no rim, no pâncreas, no baço, Senhor, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem poder para curar, Senhor. Quantas crianças que nasceram, Senhor, com problemas auditivos, problemas respiratórios, problemas na visão, Senhor, com problemas cardio, Senhor. Pai, vai de encontro à vida dessas crianças, Pai, que nasceram com problemas, Senhor, nos nervos, nos tendões, nos músculos. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, as crianças, Senhor, que precisam, Pai, de proteção especial, Senhor. Proteção, Senhor, espiritual. Proteção, Senhor, física, mental, emocional, psicológica. Crianças, Pai, que vivem em ambientes difíceis, de droga, Senhor, de bebida alcoólica, de violência. Senhor, crianças que estão expostas, Senhor, que estão em perigo. Senhor, guarda, Pai, cada uma delas. Senhor, aquelas crianças que estão nas ruas, Senhor, aquelas crianças, Senhor, que são, Senhor, meu Deus, ali, Senhor,
trabalham, Pai, vendendo as coisas para os pais. Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor. Quantas crianças, Senhor, que tão novinhas, Senhor, têm que amadurecer tão cedo. Senhor, outras, Senhor, crianças que algo as perturba, tira a paz, não deixa dormir, as deixam ansiosas ou depressivas, oprimidas. Senhor, livra, Pai, de todo mal. Livra, Senhor, da violência. Livra, Pai, de pessoas mal intencionadas. Senhor, sabemos que muitas crianças sofrem, Pai, por causa de lares desestruturados, Senhor. Casas com brigas, com tristezas, com conflitos. Pai, restaura essas famílias hoje. E dentro destes lares, Pai, haja paz, que haja amor, que haja, Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Pai, declaramos esta noite, Senhor, que as nossas crianças servirão ao Senhor e que nenhuma delas será perdida, nenhuma, Pai, será dominada pelo inimigo e que nenhuma será afastada da presença de Deus, porque esta família pertence ao Senhor. E declaramos, Senhor, pela palavra do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, entregamos esta noite em Tuas mãos, Senhor. Guarda, Pai, a nossa casa. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, pedimos para Ti, Senhor, guarda a nossa família, guarda os nossos parentes, guarda, Pai, todas as crianças. Senhor, que o descanso desta noite seja de paz. Amanhã possamos acordar debaixo da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Enquanto eu orava, eu lembrei de um testemunho. Eu estava no velório e alguém me achou familiar com uma outra irmã. E por coincidência era minha dirigente no momento. Eu estava congregando. E quando eu cheguei lá, nós começamos a falar sobre igreja nesse velório. E a irmã contou um milagre, um testemunho. E que me acompanha até hoje, eu não consigo esquecer, e o Senhor trouxe isso à minha mente hoje. Eu me recordo que essa irmã contou para mim que ali pelo Paraguai, Uruguai, foi chamada a nossa irmã Maria Lorena para pregar ali. E havia uma mulher em que a criança dela, o filho dela nasceu sem ossos. E ela começou a levar o filho na igreja, mas o marido era contra. E Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E às vezes, irmãos, nós colocamos a nossa fé no homem, a nossa esperança no homem. E a nossa esperança tem que estar em Deus, porque é Ele que opera milagres. Nós podemos orar, jejuar, buscar, mas quem usa é Deus, o poder é dele. Ele usa quem Ele quiser. E a irmã contou que essa mulher estava indo para a igreja para levar o filho dela e o marido não começou a proibir. E ela passou a levar o filho escondido para a igreja. E o marido descobriu e brigou com ela que não queria que ela fosse. Mas ia estar a Maria Lorena na igreja. Ia fazer a campanha e ela pregar naquele dia. E ela falou, não, eu preciso levar meu filho na igreja. Deus vai curar meu filho hoje. E ela foi levar o filho. Mas chegando lá, a Maria Lorena não foi. E quem estava no púlpito era uma senhorinha. E a senhorinha ficou durante todo o culto. Glória, 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 glória. E permaneceu dessa maneira. E depois da irmãzinha falar muito glória, orar durante muito tempo, a irmãzinha chamou a mãe da criança que não tinha ossos. Falou para a mãe. E poderia trazer a criança até o púlpito.
e poderia soltar a criança. E o pai, que seguiu a mãe, não queria que fosse levar na igreja, entrou na igreja e falou: não vai trazer ele, ou levar meu filho para o púlpito, não. E a senhorinha falou: não, pode soltar a criança. Colocou a mão na cabeça da criança e falou: o sangue do Senhor Jesus tem poder e te cura. E tirou a mão da cabeça da criança e falou: pode soltar a criança. E o homem falou: não, meu filho não tem osso, não pode soltar. Não, como vai soltar? Ele só tem carne, ele não tem ossos. E a fé da mãe, que estava fazendo aquela campanha, aquele propósito, ou foi com aquele propósito no coração, era maior do que o do pai e a sua incredulidade. E ela colocou aquela criança no púlpito e soltou. E a criança ficou de pé. E os médicos que faziam acompanhamento se assustaram, porque foram fazer exames na criança e estava lá todos os ossos do corpo daquela criança. E a criança já tinha 2 para 3 anos. E me chamou a atenção, irmãos, porque eu estava vendo o testemunho de um homem. Hoje em dia já não está mais na Igreja Deus e Amor. Mas este homem testemunha que ele era essa criança que não tinha ossos. E eu fiquei maravilhada. Como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou esperamos. Assim como Deus fez um milagre na vida dessa criança, Deus pode fazer um milagre na sua vida, na vida da criança que você tem, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, não sei. Mas Deus tem poder para fazer. Não sei o que você necessita hoje, qual o milagre que você precisa na tua vida. Mas Deus trazia para mim este testemunho. Que Deus alcance a sua vida. Essa foi a oração do Dormindo com Deus. Se essa oração abençoa a sua vida, escreva agora nos comentários: a minha família está no altar de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa colocar a sua família nas mãos do Senhor. E amanhã continuaremos juntos na campanha Dia de Milagre. Estaremos juntos no De Jejum com Deus às 6 horas da manhã. E pela madrugada temos a oração às 3 horas da manhã com a Mariana Betim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que a sua casa permaneça no altar de Deus em nome de Jesus.